Olá, é um prazer que eu estou mais uma vez neste canal em nome de Jesus. E quero que você assista, vai ser muito interessante, do qual eu peço que você deixe seu like e se inscreva no meu canal para que o canal siga para frente. Hoje eu quero abordar, como falei no vídeo anterior, sendo que este vídeo é o 7º vídeo que eu estou fazendo, do qual eu vou tentar provar, como eu falei no vídeo anterior, que Lúcifer foi feito feminino. E eu vou tentar provar isso aí para você através da Bíblia. Eu vou começar a ler em Salmos, o capítulo 33, e o versículo 8 até o 14. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Tema toda a terra ao Senhor, tema-nos todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta o intento dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos dos seus conselhos de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cuja Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para sua herança. O Senhor olha desde o céu e está vendo todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Vamos continuar aqui em Jó. O capítulo é 26 e o versículo 12 até o 13. Diz assim: com a sua força tende o mar, e com o seu entendimento abate a sua soberba. Pelo seu espírito ornou os céus, e a sua mão formou a serpente enroscadiça. Essa serpente que está escrito aqui em Jó é a mesma serpente que está escrito no capítulo 3, versículo 1. A serpente astuta. Agora, veja bem. Essa serpente que Deus criou, por que Deus criou? Essa serpente se refere a Lúcifer. Lúcifer quer dizer luz, luminoso, polido, brilhante. Na Bíblia, em qualquer edição, você não vai encontrar como Lúcifer. Você vai encontrar Lúcifer na tradução de Figueiredo, Veste. Aí você vai encontrar onde fala Satanás, fala Lúcifer. Lúcifer tem todos esses nomes que eu vou colocar para você. E isto se refere, todos esses nomes que eu vou colocar aqui, capítulo por capítulo e versículo por versículo, que se refere a simplesmente só a Lúcifer, a Satanás. Desde Gênesis ao Apocalipse, quando você vai observar, um desses nomes se refere a Lúcifer. Vamos ver aqui, ó. Isaías capítulo 14, versículo 12, como estrela da manhã. Provérbios capítulo 8, versículo 22, a sabedoria, estrela da manhã. Gênesis capítulo 3, versículo 13, como serpente.
Mateus capítulo 12, versículo 43, como espírito maligno e imundo. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, como dragão, a antiga serpente. Em Ezequiel 28, 14, como querubim. Provérbios capítulo 8, versículo 30, como aluno. E eu vou explicar sobre todos esses nomes. Apocalipse capítulo 9, versículo 11, como Abaddon. Apocalipse 9, 11, como Apolion. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, como Satanás. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, 49, como diabo. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 15, como maligno, Beliel. Apocalipse capítulo 9, versículo 11, como anjo. Isaías capítulo 14, versículo 12, como filho da alva. Isaías capítulo 43, versículo 14, como Lilith, que eu vou explicar como é essa Lilith. Mateus capítulo 12, versículo 24, como Belzebu, Beliel. Mateus capítulo 12, versículo 24, Beliel, Belzebu. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, como adversário, o leão. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, como enganador. Apocalipse capítulo 12, versículo 10, como acusador. João capítulo 14, versículo 30, como príncipe, como Deus deste século. João capítulo 8, versículo 44, como homicida, o diabo. Efésios capítulo 2, versículo 2, o príncipe das potestades do ar. Gênesis capítulo 3, versículo 1, astuto. Apocalipse 12, 9, como sedutor do mundo, enganador. João capítulo 8, versículo 44, como pai da mentira, o diabo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9, autor da apostasia, a mentira. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, como anjo de luz. Mateus capítulo 13, versículo 25, como semeador de joio. João capítulo 10, versículo 12, como lobo. João capítulo 10, versículo 13, como mercenário. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, como leão e como mercenário também. Ezequiel capítulo 28, versículo 12, como aferidor de medidas. Veja bem como eu já falei no vídeo anterior e vou provar, pelo menos vou tentar provar, que Lucifer realmente ele foi criado como feminino. Como aqui diz assim, Lilith, como eu já li Lilith, vamos ver onde é que está escrito aqui, como Lilith, Isaías capítulo 34, versículo 14, fala sobre Lilith. Em muitas Bíblias, você não vai encontrar este nome, como Lilith. Você vai encontrar no rodapé da Bíblia Edições Paulina, do qual eu tirei um xerox para você ver aqui, embaixo aqui do rodapé, vai falar que Lilith é um demônio feminino. Agora, me diga uma coisa, muitos pastores, teólogos, doutores da palavra, biblistas, e muitas pessoas que pregam o evangelho, e muitos teólogos não acreditam e nem gostam de falar sobre esse assunto, e não admite que Jesus se entregou a preço de redenção
de retenção, e pagou o preço para a salvação dos humanos. Mas Jesus pagou o preço de redenção por os humanos, mas pagou para quem? Ele teve que pagar para alguém. Jesus pagou o preço de morte, de vida, deu vida, porque na morte dele deu vida a toda a criatura humana. Ele pagou o preço para Lúcifer. E isso que eles não admitem. E não admitem por quê? Porque eles não entendem este mistério que eu vou falar hoje. Todas as pessoas pensam que Lúcifer, quando Deus criou Lúcifer, que fala que é o anjo de luz, como o dragão. Mas ele foi feito, Lúcifer foi feito feminino. Por isso que Jesus se entregou a preço de redenção para Lúcifer. Eles não admitem porque pensam que Lúcifer é masculino. E você está muito enganado. Lúcifer foi feito feminino. Feminino por quê? Deus teve que criar um ponto negativo para criar os mundos. Deus criou um ser feminino para ser um ponto negativo de puro elétron, puro gelo. Deus como proto puro, fogo anefável. Agora você veja bem, aqui como diz assim, Isaías capítulo 14, versículo 12, como estrela da manhã. Veja bem, como estrela, a estrela da manhã. Veja bem, quando eu falar e que eu ler na Bíblia, tudo se refere à serpente, a serpente. Tudo o que eu vou falar, ele se torna feminino. Aqui, como eu expliquei, é um demônio feminino. Você não vai achar em nenhuma Bíblia de Gênesis ao Apocalipse que nem Deus e que nem Lúcifer fez algum anjo feminino. Não existe anjo feminino. Existem anjos decaídos que caíram com Lúcifer, que são afeminados e não feminino. Feminino foi o único anjo que Deus criou, foi Lúcifer, com todos esses nomes que eu falei para você. Todos esses nomes se referem a um só personagem, a Lúcifer. Agora, quando eu falo assim, Isaías capítulo 14, versículo 12, como estrela da manhã, a estrela da manhã. Provérbios capítulo 8, versículo 22, a sabedoria, estrela da manhã. Gênesis capítulo 3, versículo 13, a serpente. Mateus 12, 43, como espírito maligno, a serpente. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, dragão, a antiga serpente. Veja bem como o dragão é a antiga serpente. Isso está escrito lá que você vai olhar. É antiga serpente. Ezequiel 28, 14, como querubim, o anjo, o querubim, a serpente. É tudo o mesmo personagem. É tudo o mesmo personagem. O querubim. Deus não podia dizer a anja, ele teve que dizer o anjo. Este anjo foi criado feminino. Provérbios capítulo 8, versículo 30, como aluno. Deus não colocou como aluna, mas eu vou colocar na palavra de Deus, você vai ver como realmente
ele se torna feminino na virtude que eu vou lendo, expressando a palavra. Apocalipse capítulo 9, versículo 11, como Abadão. Abadão, então é a serpente também. Apocalipse capítulo 9, versículo 11, como Apolião, a serpente. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, como Satanás, a serpente. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, como o diabo, a serpente. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 15, maligno, Belial, a serpente. Apocalipse capítulo 9, versículo 11, como anjo, a serpente. Isaías capítulo 14, versículo 12, como filho da alva, filho da alva, a serpente. Isaías capítulo 33, versículo 14, como Lilith, a serpente, demônio feminino. Mateus capítulo 12, versículo 24, Belial, a serpente. Mateus capítulo 12, versículo 24, Belial, Belzebu, a serpente. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, como adversário, o leão, a serpente. Tudo se trata da serpente, de Lucifer. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, enganador, a serpente. Você veja bem que muitas vezes é colocado como masculino, mas ele é feminino. Apocalipse capítulo 12, versículo 10, acusador, a serpente. João capítulo 14, versículo 30, como Deus deste século, a serpente. João capítulo 8, versículo 44, homicida, o diabo, a serpente. Isaías capítulo 2, versículo 2, príncipe da potestade do ar, a serpente. Gênesis capítulo 3, versículo 1, astuta, a serpente. Apocalipse 12, 9, como sedutor do mundo, a serpente. João capítulo 8, 44, como pai da mentira, o diabo, a serpente. 2 Tessalonicenses 2, capítulo 9, autor da apostasia, da mentira, a serpente. Tudo se trata da serpente. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, anjo de luz, a serpente. Mateus capítulo 13, versículo 25, como semeador do joio, a serpente. João capítulo 10, versículo 12, como lobo, a serpente. João capítulo 10, versículo 13, o mercenário, como lobo. 1 Pedro 5, 8, como leão, ou a serpente. Então, esta serpente, este dragão, tudo é mencionado como Lucifer. Mas Lucifer foi criado numa beleza impressionante. Lucifer teve que ser criado, Deus criou Lucifer para fazer os mundos. Ele é dono da matéria. Tudo foi criado por ele e para ele. Quem deu a forma de todas as coisas foi Lucifer. E Deus deu a vida em tudo. Ali em Gênesis capítulo 1, versículo 12, e Deus disse que tudo era bom. Deus viu que era bom. Por quê? Porque Lucifer fez todas as coisas. Ele deu o molde em tudo. Ele deu o molde nas estrelas, na lua, no sol, na terra. Deu o molde nos homens. Deu o molde nos carros, nos prédios, nas casas. Tudo o que existe no mundo foi ele que moldou. E Deus viu que era bom. Lucifer foi a primeira criatura que Deus criou. E ele é o aferidor de balança. Ele foi o aferidor de balança. Deus deu toda a autonomia para que Lucifer fizesse tudo o que ele queria. De uma beleza extraordinária, tanto é que os anjos que caíram com ele se apaixonaram pela beleza dela, de Lucifer.
Tanto é que Jesus se entregou a preço de redenção, foi para Lúcifer. Por isso que muitos pregadores não admitem, porque pensam que Lúcifer é masculino, mas não, Lúcifer foi feito feminino. E sabe por que Jesus venceu Lúcifer e venceu a morte? Como você leu nos vídeos anteriores, que o Espírito de Deus fez um corpo semi-cibernético, um corpo antimatéria, e perdeu o sangue e a água, que eram os elétrons, porque Lúcifer domina a matéria. Quando Lúcifer pensou em prender a alma, a vida de Jesus no corpo, Lúcifer não achou matéria, ele achou antimatéria, então Lúcifer não pôde fazer nada. Por isso que Jesus venceu Lúcifer e deu o direito de resgatar todo aquele que crê no nome de Jesus, para que a alma não fique presa no corpo, na matéria, porque a matéria Lúcifer domina. A beleza, a palavra de Deus diz que Deus pesou o pó da terra, pesou em balança, mas quem foi o aferidor desta balança? Lúcifer foi o aferidor desta balança. Vamos ver agora o que diz a Bíblia. E tudo que eu vou fazer, que eu vou falar, agora que eu vou falar, você vai observar que eu vou falar e estou falando a verdade para você começar a entender, e que você vai começar a entender o livro de Gênesis. Vamos ver, nós temos aqui na parte 3, a parte 3 é o que eu falei, os nomes de Lúcifer. Agora eu vou começar a ler em Provérbios, capítulo 22, o capítulo 22 até o 31. Você pode, no vídeo, você pode pegar na tua Bíblia e pode pegar os versículos que eu vou colocar aqui. E veja bem o que diz a palavra de Deus naquilo que eu quero colocar para você. Veja bem. Vou começar no capítulo 8. No capítulo 8 de Provérbios, versículo 22. Até então ao 31. Veja bem o que diz. Vou falar. O Senhor me possuiu no início da obra, das suas obras. Veja bem, no início da obra não havia nada, foi a primeira criatura que Deus criou, foi Lúcifer, a serpente. Lúcifer era uma mulher de beleza incalculável. Como já disse, os anjos se apaixonaram por ela. Antes das suas obras mais antigas. Eu vou repetir o capítulo. O Senhor me possuiu no início de suas obras, antes das suas mais antigas obras. Desde a eternidade foi estabelecida. Desde a eternidade foi estabelecida. Veja bem, estabelecida como mulher. Desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, eu nasci. Antes ainda de haver fontes carregadas de água. Antes que os montes fossem firmados, antes que houvesse ateros, eu nasci. Vou repetir. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Veja bem como Lúcifer foi criado, a primeira criatura que Deus criou.
Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, e nem sequer os princípios do pó do mundo. Quando ele preparava o céu, aí eu estava. Quando traçava os horizontes sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima. Quando ele estabelecia as fontes do abismo. Quando fixava o mar e seus limites, para que as águas não ultrapassassem os limites quanto a compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu arquiteto ou seu aluno. Dia após dia eu era a sua delícia. Como era a sua delícia? Se Deus é mais masculino, e como que Deus ia ser, ela seria a delícia de Deus se ele fosse masculino? Isso seria impressionante, porque Deus é masculino, filho do homem, Jesus, Deus, masculino, e era suas delícias. Como? Então, como seria a masculinidade de Deus se Lucifer fosse masculino? Isso é inacreditável, isso não existe. Lucifer foi feito feminino e vou provar para você. Vou provar que Lucifer foi feito feminino e você vai começar a entender o livro de Gênesis, que é o livro mais importante de toda a Bíblia. Veja bem, vou repetir o 30. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Em outras versões você vai dizer, ele era seu aluno. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me ao seu mundo habitável, achando-me as minhas delícias com os filhos dos homens. Como que Lucifer, que as pessoas pensam que ele é masculino, como é que ele ia se deliciar com os filhos dos homens? Se você pensa que Lucifer foi feito masculino, está muito enganado, e ele foi feito feminino para criar um polo negativo, para criar os mundos. E assim foi feito toda a matéria. Me prova o contrário se você é capaz. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Vamos pegar o capítulo 5. O número 5 da palavra de Deus. Eu leio em Ezequiel, capítulo 28, e o versículo 4 até o 5. Veja bem, pela sua sabedoria e pelo seu entendimento alcançaste o teu poder, adquiriste ouro e prata nos teus tesouros, pela extensão da tua sabedoria no teu comércio aumentaste as tuas riquezas, e por causa delas se elevaste o teu coração. Veja bem, Deus deu toda a autonomia para Lucifer, que ele fizesse o que ele pretendesse fazer. Tudo. Só a Bíblia diz que Deus falou, acima de mim, não. Mas que Lucifer podia criar do jeito que ele formasse o mundo, e Deus viu que era bom. Veja bem, vamos pegar o próximo capítulo aqui. Vamos ver o que diz aqui. Vamos pegar aqui. Eu leio Ezequiel, capítulo 31 e versículo 9. Diz assim:
Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos. Todas as árvores do Éden que se achavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Dele de quem? Do anjo, da estrela da manhã, da serpente. A serpente foi depois que achou nele iniquidade. Depois que se achou nele iniquidade. Então, como o dragão achou-se iniquidade na serpente, em Lúcifer, vamos ver o que diz a palavra de Deus aqui. Veja bem como ele foi feito perfeito. Deus fez Lúcifer como mulher e Deus amou ele, porque foi a primeira criação que ele fez. A Bíblia diz que eles viviam em comum acordo. Foi feito um acordo para que viesse ser formado os mundos. Vamos ver o que diz aqui em Ezequiel, no capítulo 28, versículo 12, vamos ver até o 19. Vamos ver. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz assim: assim diz o Senhor Jeová. Muitas pessoas dizem que se refere ao rei de Tiro. Rei de Tiro nunca esteve no jardim do Éden. O que fala aqui se refere a Lúcifer. Veja bem aqui, ó. Tu és aferidor de medida. Aferidor de medida, o que é? Aferidor de balança. Você sabe o que é um aferidor de balança? Um aferidor de balança é a pessoa mais perfeita que existe, não tem erro. É feito no plumo, no nível, perfeição, fundamento perfeito. Aferidor de medidas. Cheio de sabedoria é perfeito em formosura. Ele era perfeito em formosura, cheio de sabedoria. Deus encheu ele de sabedoria e pela sua sabedoria ele aumentou o seu poder. Ele criou os elétrons, que foi uma espécie de energia. O Espírito de Deus como próton, ele pela sua sabedoria aumentou seu poder, criou os elétrons. Vamos ver mais. Estava no jardim, o jardim de Deus. Quem estava no jardim? A primeira criatura que Deus criou foi Lúcifer. Ele estava no jardim. Todas as pedras preciosas era a tua cobertura. Veja a beleza de Lúcifer. Deus amou ele, porque ele criou ele como uma mulher, feminino. Vou repetir. Estava no Éden, jardim de Deus. Todas as pedras preciosas era a sua cobertura. Sardônia, topázio, diamantes, turquesa, ônix, jaspe, safira, cambúculos, esmeralda e ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. Veja a perfeição que Deus criou Lúcifer. Por que Deus criou Lúcifer com toda essa beleza, com toda essa perfeição? Para em comum acordo fazer os mundos. Vou repetir. Cambúculo, esmeralda e ouro.
a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Foram criados. Foste preparado, criado. O anjo. Ele foi criado. Quem foi criado? O anjo. Veio ser a serpente. O anjo. Lucifer. A mulher. A mulher. O anjo. A estrela da manhã. Tu era querubins. Querubim ungido. A serpente. Para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andava. Olha a perfeição. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Quem foi criado? Foi o anjo. Deus criou o anjo mais feminino. Deus não podia falar, o tradutor não podia falar a anja, porque anjo feminino não existe. Você pode pegar, como eu estou repetindo, que de Gênesis ou Apocalipse, e você pode pegar qualquer tipo de Bíblia, e em qualquer versão, você não vai achar que um ou que outro criou um Deus feminino, ou um anjo feminino, a não ser Lucifer. Você não vai achar, de Gênesis ou Apocalipse, o único anjo que foi feito feminino foi Lucifer. Foi criado. Criado quem? O anjo. Até que se achou iniquidade em ti. O versículo 16. Na multidão dos teus comércios se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lancei, vou repetir, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, o querubim protetor entre as pedras afogueadas. O querubim, o anjo, o Lucifer, a serpente. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhasse para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste o teu santuário, e pois fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, e os olhos de todos os que te vê. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto se tornasse e nunca mais será para sempre. Por que que ele se tornou um espanto? Ele se tornou um espanto porque quando Deus amaldiçoou ele, porque Deus colocou uma alma em Lucifer. Deus criou Lucifer e colocou uma alma. Então, Lucifer era um ser completamente perfeito, cheio de sabedoria. Por que que ele se tornou um espanto? Por que ele é chamado de dragão? Porque quando ele entrou na serpente no jardim do Éden, aquela cobra era uma enorme cobra. Eu vou chegar lá em outros vídeos e vou explicar detalhadamente sobre esse assunto. Esta cobra, esta serpente,
era igual à sereia. Da metade da cintura para cima era uma mulher. Da metade da cintura para baixo era uma serpente. Por isso que ele é chamado de dragão. A serpente é chamada de dragão, porque quando Deus descobriu que ele entrou em pecado, deu o fruto para Adão e Eva, e que Deus amaldiçoou Lucifer, a mulher, ela se transformou em uma medusa, uma terrível serpente com a cabeça cheia de cobra. Você sabe o que é uma medusa? Ela ficou completamente horrível. Por isso que ela é chamada, essa serpente antiga, como dragão, porque foi colocado todos esses nomes que eu li para você no começo, tudo se refere a Lucifer. Tudo se refere a Lucifer. Agora você veja bem que eu disse que pela sua sabedoria ele aumentou seu poder e ele estava no princípio com Deus. Veja bem que eu falei nos capítulos anteriores que antes que os montes fossem criados, os abismos fossem criados, ele estava todos os dias e era seu arquiteto ou seu aluno. Veja bem, aqui está o mistério. Veja bem, pelo menos eu digo que eu enxergo as coisas diferente do que as pessoas leem a Bíblia e enxergo as pessoas diferente do que eu enxergo. Eu enxergo as coisas diferentes. O que eu falo é a loucura de Deus. É a loucura de Deus para o homem, as coisas de Deus para o homem é loucura. Veja bem, aqui eu vou falar do verbo de Jesus. Eu vou explicar esta parte. Eu leio em João capítulo 1 e o versículo 1. Veja bem onde está o mistério. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Veja bem que aqui diz, no princípio, o verbo, a palavra estava com Deus. Todas as coisas foram criadas por ele, ele criou a serpente enroscadiça, certo? Agora veja bem, no versículo 2, aqui diz, ó, ele estava no princípio com Deus. Por que ele repetiu no princípio, duas vezes o princípio? Ele estava no princípio com Deus. Quem estava no princípio com Deus? Lucifer estava no princípio com Deus. Por que o que traduziu a Bíblia colocou neste termo? Porque no termo, você imaginou na Idade Média, se eles colocassem assim, e no princípio Lucifer estava com ele? Imagina o que aconteceria com ele. Veja bem, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Porque ele deu a forma em todas as coisas e Deus viu que era bom. Nele estava a vida e a vida era a luz do homem. A luz do homem. Por quê? Por que Deus criou ele como luz? Ele era perfeito em tudo, ele era a luz do homem. Ele tinha uma alma, do qual a alma foi colocada no jardim do Éden, no homem. Veja bem, a luz, o versículo 5, a luz resplandece nas trevas. Deus fez uma mulher completamente luminosa, cheia de luz, perfeita. A luz resplandece nas trevas e as trevas não o compreenderam. Quem não compreendeu? Lucifer não compreendeu o que Deus queria fazer dela, de Lúcifer, o anjo feito por Deus, a mulher. Então, Deus
fez Lucifer como mulher. Ele estava no princípio, era seu aluno, o seu arquiteto, e vivia me deliciando com os filhos dos homens. E aqui prova que Lilith, que é a mesma coisa, é um demônio feminino. Veja bem que eu provo que Lucifer foi feito mulher. Veja bem como a Bíblia diz que as trevas não o compreenderam. Lucifer não compreendeu o que Deus queria fazer com ele. Ele queria fazer uma criatura perfeita, de criar todas as coisas em comum harmonia. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, diz assim: Deus disse que das trevas refletisse a luz, porque ele era a luz do homem. Mas Lucifer não entendeu a Deus. Eu encerro este vídeo em nome de Jesus. Obrigado.